Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 2, transtornos de personalidade ou psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza. O outro transtorno de personalidade é o transtorno de personalidade obsessiva, também chamada de transtorno de personalidade anancástica. Os portadores de tais transtornos se caracterizam pelo perfeccionismo que interfere na conclusão de suas tarefas e muitas vezes nem concluem tarefas pela constante necessidade que tem de ficar revisando o que já foi feito. A pessoa é bastante convencional e uma adesão excessiva às convenções sociais, às normas, padrões. A pessoa é dominada constantemente pela dúvida, pela cautela excessiva e pela indecisão. Apresenta um comportamento que se caracteriza pela rigidez, pela teimosia e são pessoas extremamente metódicas. São pessoas que seguem rigorosamente as regras, normas sociais, leis, padrões e assim por diante. São dominados por dúvidas excessivas sobre assuntos muitas vezes tão irrelevantes, tão insignificantes. E a pessoa ainda é dominada pelo excesso de escrúpulos e preocupação com detalhes da vida. São pessoas extremamente controladoras, dominadas pela insistência para que os outros se submetam à sua maneira de fazer as coisas. São pessoas também que se caracterizam pela rigidez, que impede ou anula o prazer das relações interpessoais e também dominadas por pensamentos e impulsos persistentes e inoportunos. A prevalência é de apenas 1% da população, numa proporção de um homem para cada duas mulheres. Portanto, é o tipo de transtorno de personalidade que afeta mais mulheres do que homens. As comorbidades. As pessoas que têm esse tipo de transtorno de personalidade também podem apresentar transtornos ansiosos diversos, são pessoas que se caracterizam por serem depressivas, obsessivas compulsivas e normalmente dominadas por um estresse bastante acentuado. Esse tipo de transtorno de personalidade, ele evolui normalmente para o transtorno obsessivo compulsivo e também para a rigidez de pensamento. Temos ainda o transtorno de personalidade dependente, também chamado de transtorno de personalidade passiva, ou transtorno de personalidade astênica e também transtorno de personalidade psicastênica. Lembrando que a palavra astenia em grego quer dizer fraqueza. As pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade apresentam dependência extrema dos outros, subordinação das próprias necessidades e desejos às necessidades e desejos de outras pessoas. A sua dependência é tão grande que muitas vezes a pessoa não vive a sua vida, mas vive a vida dos outros, vive em função dos outros. Portanto, a solicitação que os outros tomem decisão em sua vida pessoal. São pessoas que não tomam decisões e esperam que os outros tomem decisões por si. Apresenta capacidade limitada de tomar decisões cotidianas, são pessoas sem iniciativa, sem energia e sem autonomia pessoal, dominados por forte sentimento de desamparo quando sozinhas, dominados também pela preocupação e ou medo exagerado de ser abandonado ou abandonada. Apresenta também relutância em fazer exigências às pessoas das quais depende, apresenta ainda forte necessidade de agradar as pessoas das quais depende. Na realidade, esse modo de agradar é um modo de tentar exercer uma forma de controle sobre a pessoa. E sua dependência faz com que seja manipulativo, embora sempre queira dar a impressão que não está fazendo isso, mas na prática está assim. E são pessoas também que se caracterizam por forte astenia,
ou seja, uma fraqueza generalizada, são pessimistas e derrotistas bastante frequentes. A prevalência é o mais comum de todos os transtornos de personalidade, abrangendo de 5 a 10% da população e afeta homens e mulheres indistintamente. Comorbidades: depressão maior, a depressão unipolar, transtornos ansiosos e de ajustamento social, e esse tipo de transtorno tende a evoluir para a depressão unipolar, a depressão maior, para transtornos ansiosos, fobia, agorafobia, etc. E, finalmente, o último dos transtornos de personalidade, ele não é citado nem no CID-10, nem tampouco no DSM, mas é um transtorno destacado pelo professor Dalga Larrondo, da Unicamp. Esse tipo de transtorno, alguns pacientes com epilepsia, com crises parciais complexas, apresentam alterações de personalidade. Entendam bem, o fato de uma pessoa ser epilética não quer dizer que ela tenha transtorno de personalidade epilética. A pessoa, além de ter a enfermidade epilepsia, também deve ser dominada constantemente por crises parciais bastante complexas, de tal maneira que venha a alterar o seu padrão de personalidade. Aí sim nós diríamos que a pessoa tem um transtorno de personalidade epilética. Nesse transtorno tem algumas características. A pessoa apresenta uma irritabilidade constante, o indivíduo se irrita com muita facilidade, impulsividade, ou seja, a tendência a explosões comportamentais e a total falta de controle dos seus impulsos, uma desconfiança generalizada, a tendência à atitude paranoide, sempre desconfiado em relação às demais pessoas. A viscosidade na interação social. É o tipo de pessoa pegajosa, grudenta, que sempre está se apoiando, se amparando em alguém e acaba sendo cansativo até mesmo para a pessoa na qual está se amparando. Se caracteriza ainda pela prolixidade, ou seja, a tendência a falar demais, mas os seus pensamentos são vagos e normalmente não são conclusivos. E a tendência à hipergrafia, ou seja, a praticar a escrita de forma compulsiva, mesmo que não tenha absolutamente nada de importante a escrever, mas a pessoa se caracteriza por este tipo de comportamento. A circunstancialidade, ou seja, o pensamento que roda em torno do tema. Quer dizer, às vezes fica repetindo uma mesma coisa, analisando uma mesma situação, revivendo algo que muitas vezes não tem importância nenhuma, mas a pessoa exagera nesse tipo de comportamento. Também tem uma forte tendência à hiperreligiosidade. São pessoas muito religiosas e tendem muito para o fanatismo. Se caracterizam ainda pela hipossexualidade, ou seja, a vida sexual ausente, ou a pessoa normalmente não demonstra interesse sexual nenhum. E ainda pela obsessionalidade, aqueles pensamentos constantes de culpa, de moralismo, de dependência, de passividade, de senso aumentado de um destino pessoal, também de hostilidade, de falta de humor. Ou seja, são pessoas que têm pensamentos fixos e pensamentos que, se nós formos analisar, puxa vida, não faz sentido, mas a pessoa é dominada por isso. A prevalência é bem menos que 0,5% da população e afeta homens e mulheres igualmente. Comorbidades: além da pessoa normalmente ter epilepsia, também é comum a depressão maior, a ansiedade, somatizações diversas. E esse tipo de transtorno de personalidade
tende a evoluir para o fanatismo religioso e para o transtorno de personalidade dependente e outras mais. Observe agora esse pequeno desenho que foi tirado da própria internet, fazendo uma certa sátira, relacionando o estacionamento dos transtornos de personalidade. É algo bastante interessante. Observe em cima à esquerda o carrinho azul escuro, a pessoa que tem transtorno de personalidade paranoide. Sempre se sente perseguido, encurralado, ameaçado pelos demais. O número 2, em cima à direita, o transtorno de personalidade narcisista. A pessoa sempre se julga o maior, o mais bonito, o mais inteligente, o mais apto. Então mostra aí o maior carro com enfeite de capô bastante proeminente. Em terceiro lugar, o transtorno de personalidade dependente. A pessoa sempre precisa de outros carros para se sentir protegido, ou seja, acaba sendo grudento nas demais pessoas. O número 4, o transtorno de personalidade passivo-agressiva. É aquele tipo de pessoa que desafia tudo, desafia a todos, quer dizer, deveria ocupar uma vaga de estacionamento, mas ela quer ocupar 2 vagas, mesmo que não haja necessidade nenhuma para isso. O transtorno de personalidade borderline, número 5, é aquele tipo de pessoa bastante agressiva, então aí diz, bate no carro do ex-namorado. Lidar com esse tipo de pessoa é bastante difícil. O número 6, o transtorno de personalidade antissocial. É aquele tipo de pessoa que é sempre o do contra. Então tranca os outros carros e dificulta a vida dos outros. Número 7, o transtorno de personalidade histriônico. É aquele tipo de pessoa que quer ser o centro das atenções. Então ela estaciona bem no meio para dar maior efeito dramático à sua posição, ao seu estacionamento. Em número 8, nós temos o transtorno de personalidade obsessivo. É aquele tipo de pessoa que é extremamente rígida e ao estacionar faz um alinhamento perfeito do seu carro, tanto para a direita, como para a esquerda, como para trás e como para frente. E o número 9 é o transtorno de personalidade evitativo. É aquele tipo de pessoa que esconde no canto para que ninguém veja, para que ninguém perceba a sua existência ou a sua presença. O transtorno de personalidade esquizoide é aquele tipo de pessoa que é bem diferente, normalmente é isolacionista, então observa, não tolera nem mesmo a proximidade dos outros carros junto a si. E número 11, o transtorno de personalidade esquizotípico. É aquele tipo de pessoa exagerada, que tem uns comportamentos, umas vestes bem fora do comum. Então aí coloca o seu estacionamento intergaláctico, ou seja, o seu carro é diferente de todos os demais.